Num país de tantas maldições culturais e maledicências, palavras faladas contra o povo, ao mesmo tempo que esse mesmo povo confia muito no poder das palavras, eu quero te convidar a refletir sobre pelo menos 7 coisas. Quando o casal, né, Adão e Eva, eles pecaram contra o Senhor e aí toda a existência decaiu, Deus amaldiçoou o casal? Isso que a gente vive hoje é que Deus amaldiçoou o casal? Foi isso? Noé, ele amaldiçoou Canaã, o seu neto, e consequentemente os cananeus? Foi um poder da palavra de um pai, de um avô? Foi isso que aconteceu? É possível, e isso é mais uma afirmação do que uma pergunta, que em meio aos nossos muitos nervosismos, talvez a nossa embriaguez, a gente pensando que está fazendo uma coisa errada, em meio a isso tudo, a gente ser tomado com palavras corretas e fazer valer uma realidade? O que Jesus quis dizer com pelas tuas palavras serás condenado? O que ele quis dizer com isso? É que quando a gente fala alguma coisa, a gente constrói desgraças? Seria isso? O que ele realmente quis dizer? Por que a mesma Bíblia que diz que a vida e a morte estão no poder da língua, vindo daí essa tradição do poder da palavra, é também a mesma Bíblia que diz que a maldição sem causa não se cumpre? E aquelas maldições que foram proferidas por pessoas santas, como o profeta Eliseu, né? E por Jesus, quando falou com a figueira, nunca mais nasça fruto de ti, e pelo apóstolo Paulo, quando ele disse que ele ordenava que tal pessoa fosse entregue a Satanás, ou quando ele virou para uma jovem endemoniada e chama ela de filha de Satanás, alguma coisa assim. Quais são os limites dessas maldições e o porquê delas serem proferidas? Quais seriam os contextos dessas maldições? E por fim, quais são os limites do uso de certas palavras? Por exemplo, as pessoas têm medo da palavra desgraça, né? Chamam até de pelada. Mas qual é o limite entre você usar a palavra de desgraça no sentido de ausência de graça e você xingar o desgraça? Ou você xingar alguém amorosamente de, sei lá, as meninas brincam entre si, né? Ô cachorra, ô vaca, cadê? Quais são os limites do uso desses termos? Para a gente não ser puristas, né, em relação a isso. Ou seja, qual é o limite entre o uso da palavra e aquilo que Jesus chamou de assassinato pela oralidade, pela palavra, pelo uso da palavra? Eu te convido a assistir a este vídeo onde eu trago essas reflexões. Assista com muito carinho, aí uns 11 minutos, que vai haver resposta para essas 7 perguntas que eu lanço aqui. E no mais eu peço a você, inscreva-se neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações. Se você tiver gostado deste vídeo, dê o seu like e compartilhe. E se você quiser falar comigo no particular e até propor outros temas ou trazer alguma questão pessoal disso que foi falado neste vídeo, vá lá nos lugares particulares das minhas redes sociais. Eu estou aí no Instagram, no Facebook, no Twitter. Estão todos aí na descrição deste vídeo. Muito obrigado. É bom a gente lembrar que até quando Deus está falando com o seu povo acerca de bênçãos e maldições, Ele está de novo dialogando com a estrutura humana. O que a estrutura humana nos traz, as religiões humanas, por exemplo? Aquela questão de se crer no poder da palavra, porque a bênção era proferida e a maldição também era proferida. Aí Israel não era o único povo que proferia bênçãos e maldições. Todos os povos, suas culturas têm as suas bênçãos, suas maldições, seus juramentos, nas formaturas há juramento, no casamento há juramentos. Enfim, a estrutura humana exige essa questão, que tem algo aí que é fetichista, digamos assim, pagão, e algo que a sociolinguística, a neurolinguística, a psicolinguística, as ciências da linguagem em geral têm estudado, que é a pragmática da linguagem, que a gente, ao se utilizar da linguagem, da fala, das produções verbais e extraverbais, a gente produz realidades, né? E aqui a gente tem que prestar atenção em duas coisas. A primeira coisa, então, com a qual Deus dialoga, é essa tradição humana do poder da palavra.
E a gente vê isso acontecendo de maneira errônea nas próprias escrituras, né? Jacó, por exemplo, se você vai avaliar quando ele foi morrer, ele chamou os seus 12 filhos e foi abençoar e proferir o futuro de cada um deles. Em alguns ele acerta, igual Judá, em outros é um desejo do pai. Até porque bênção e maldição é isso. São desejos expressos por meio de palavras e às vezes acompanhada de atos. Né? E isso está na estrutura humana, na tradição humana. Aí a tradição humana, ela pode ser religiosizada, digamos assim, que é quando você começa a acreditar no poder da palavra. Por exemplo, as pessoas não conseguem ler determinadas narrativas bíblicas, quando fala que Noé amaldiçoou Canaã. Noé não amaldiçoou Canaã. Isso é a tradição até de quem escreveu a Bíblia. O que aconteceu com Noé é que ele teve uma experiência espiritual quando ele ficou sabendo o que tinha sido feito enquanto ele estava bêbado do vinho que ele tinha bebido. Aí ele olhou aqui, ele teve uma experiência. Maldito seja o Canaã, mas ele não amaldiçoou, assim, ele não proferiu aquela questão de achar que a palavra do patriarca tinha poder. Ali foi Deus entrando de maneira profética na vida de Noé acerca do futuro dos cananeus e de Israel. E apesar dele estar ali irado, vindo de uma ressaca, etc. Muitas outras situações acontecem, onde às vezes a pessoa, mesmo no momento de raiva, ela é tomada por uma situação misteriosa e eterna naquele contexto. Agora, isso não tem nada a ver com o poder da língua. Isso tem a ver com as nossas vontades operando simultaneamente as questões eternas, misteriosas, espirituais. Então não tem nada desse poder da língua tradicional que as pessoas tanto falam. Né? Até quando Jesus fala assim, pelas tuas palavras serás condenado. A gente pega essa frase solta de Jesus e a utiliza como se fosse o poder da língua, né? Igual o Provérbios vai dizer isso, a morte e a vida estão no poder da língua. É um engano, embora havia uma sabedoria aí, porque quando Jesus diz que pelas tuas palavras serás condenado, ele não está falando sobre o poder da língua, ele está dizendo o seguinte, olha, é assim que vocês creem as coisas, e é isso que você está falando, vocês estão assumindo isso que vocês estão falando, vocês estão me chamando de Beelzebu, do maioral dos demônios, mesmo sabendo quem eu sou, vocês falam isso de mim? É isso que vai condenar vocês. É aquela história do quem ama veste a camisa, então quem acredita ou quem não acredita acaba se expressando. Mas olha só, a palavra aí está sendo apenas um meio de expressar aquilo que a pessoa já é. Então não existe esse poder do abracadabra da palavra em si. Não é disso que se está falando aqui na bênção e maldição. Embora no caso do Deuteronômio há um diálogo com essa tradição de achar que se você proferir bênçãos, a coisa vai ser assim porque você proferiu, porque foi jurado em grupo, porque houve uma concentração. Então de um lado tem um diálogo com essa tradição e de outro lado a gente precisa ter a consciência de que a palavra sozinha não tem poder coisa nenhuma. Por isso que a Bíblia também titubeia. Numa parte ela fala que a vida e a morte estão no poder da língua, na outra parte ela vai dizer que a maldição sem causa nem se cumpre. Porque a bênção e a maldição, para ela ser falada, a gente tem que ir às origens. Eu não tenho mais que acreditar no poder da minha palavra, eu tenho que acreditar no poder do Espírito que vive em mim. Ou seja, essa é uma visão que quem creu em Cristo, quem se percebe cheio do Espírito Santo, já deveria jogar fora essa história de eu lanço a maldição sobre você. Alguém pode fazer isso em determinadas situações. Você vai ver, por exemplo, que o apóstolo Paulo, quando estava pregando e uma pessoa estava irritando, ele vira para trás e fala, filha de Satanás. Mas naquela hora em que ele estava exercendo a obra do Espírito Santo, o Espírito Santo entrou no meio da ira dele e aconteceu. Uma outra situação mais corriqueira, o Eliseu estava andando, o profeta, e aí um rapazinho, um bando de à toa, começou a gritar, sobe calvo, zombando da careca dele, e aí ele, na condição de profeta que já era, não estava exercendo o poder da língua, ele se indignou com aquela situação, porque o texto fala que era sobe calvo, mas quando você vai estudar as coisas era algo muito pior, existem ofensas e injúrias que elas vêm dos quintos dos infernos e elas precisam de intervenção cirúrgica, na hora. Aí o Eliseu amaldiçoa, aí diz que de repente vem duas ursas, quer dizer, ele os amaldiçoou expressando a sua indignação e na condição de profeta ele foi atendido.
E aí vieram duas ursas e deram fim àqueles 42 rapazinhos, se eu não me engano. Agora, vê se o Eliseu dali pra frente vai ficar fazendo rituais de chama a multidão aqui que eu vou amaldiçoar todo mundo, igual alguns pastores no Brasil fazem, né? Eu te amaldiçoo! O Bispo Macedo já fez isso, o Valdemiro Santiago. Aí é um bando de bruxo, no pior sentido da palavra, né? Não desrespeitando as lógicas das religiões de bruxaria, de Wicca, mas bruxo nesse sentido coloquial, de gente que intenta o mal contra o outro e acha que vai ficar abusando do poder da língua. Sendo que as coisas não eram assim, nem com quem as exerceu uma vez ou outra. Por exemplo, se o Noé vislumbrou algo e no espírito ele falou alguma coisa do futuro, é até aquela questão quando a Bíblia fala, por exemplo, que Deus ele amaldiçoou Adão e Eva. Deus não amaldiçoou Adão e Eva. Ele simplesmente falou assim, olha o que vocês fizeram. Mas é claro que na hora que a pessoa vai escrever a Bíblia, a tradição do poder da língua estava aí. Ou melhor, o tradicionalismo. Então, é um limbo de visões muito sutis. Mas a gente precisa atentar a isso, que as bênçãos e maldições aqui em Deuteronômio estão nesse limbo aí. De um lado, é um diálogo com a tradição humana de se acreditar no poder da palavra, e a gente vai ver que essas palavras eram tão poderosas assim em si mesmas. Segundo, é a gente entender que, mesmo com as nossas falhas e até as nossas crenças pessoais, às vezes os nossos desejos, as nossas vontades coincidem com a vontade de Deus e aí sai uma profecia. Daí profecia é uma palavra mais apropriada do que a mera bênção e maldição. E em terceiro lugar, a gente não pode interpretar erroneamente as palavras de Jesus. Quando Jesus falou assim, se com tua boca confessares, ou com as tuas palavras serás condenado, ele estava falando o seguinte, olha, certas coisas que você fala são desejos. Por isso que quando eu chamo alguém de nada, de raca, de porcaria nenhuma, eu estou contando para a pessoa o que eu realmente penso dela. Agora, a palavra em si, a gente tem essas tradições, as pessoas têm medo da palavra desgraçada, porque a pelada apareceu. A palavra em si não quer dizer nada. Tanto é que na intimidade eu posso brincar, fazer como tem um texto no livro de Cantares, né? As éguas de Faraó te comparo, amada minha. Isso é uma declaração de amor e não tem nenhuma violência contra a mulher em comparar a égua de Faraó naquele contexto. Agora você fala assim, vaca, égua. Aí já está mostrando uma energia do que você pensa, né? E essas coisas nem são eternas. Ou seja, nessa sopa de tradição, de espiritualidade e de cientificidade no sentido de que a sociolinguística, a neurolinguística, a ciência das linguagens, elas descobrem isso, que enquanto eu estou aqui falando com você, por exemplo, realidades estão sendo mudadas, isso é um fato, né? E isso pode ser usado para o bem ou para o mal no quesito da espiritualidade. É interessante que as maldições, elas são solenes, né? Maldita que fizer isso. E todo o povo dirá amém. A maldição é solene. Porque ela faz parte da estrutura humana. Você não precisa nem amaldiçoar, a gente é um bando de maldições ambulantes, sejamos realistas. Os nossos maus pensamentos, os nossos desejos secretos, um monte de coisa. E aí, essa coisa teatralizada de proferir o povo dizer amém, é para apontar isso, ó, cuidado com o que vocês são. É a maldição solene. Já as bênçãos, elas são ditas de maneira sutil. E não tem aquela história do povo dizer amém, não se diz isso aqui no texto, porque se a maldição é a nossa estrutura, a bênção é a transformação dessa estrutura, ela vai ter que ser buscada, ela vai exigir alguma coisa do cotidiano, ela vai exigir que você transforme o cotidiano. A maldição não, você já xinga os seus palavrões, você já age com dolo. Agora a bênção, você tem de transformar isso tudo na sua comunhão com Deus. A bênção é para ser buscada e por isso ela é sutil. É bom a gente entender isso, porque a gente tem que entender isso. E isso é que é o Evangelho. É não se prender às aparências das palavras, é não se prender ao poder das palavras, mas se prender à vida no Espírito. É aqui que, para finalizar mesmo, o apóstolo Paulo chega e faz esse contraste, né? Vocês estão aí adorando o véu que cobriu o rosto de Moisés, isso é a literalidade.
a nossa glória é eterna, sem véu, e a gente vai brilhando de glória em glória, de acordo com a estrutura do varão perfeito. Essa é a glória que não tem aparência nenhuma. E quem gosta de aparência é a besta e os seus adoradores. Tanto é que a besta vai vir com essa questão da imagem, do versículo, da palavra, da maldição, dos fatos. E o evangelho já é outra coisa, é espírito. Nem parece, mas está sendo. Parece cauda, mas é cabeça. Deu em nada, vai florescer. Por hoje, que sejamos bênçãos, ao invés de ficarmos procurando palavras boas ou palavras ruins. Sejamos bênção contra toda a nossa estrutura maldita. Amém.